Olá, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos grandemente. Foi solicitado para mim no canal que eu falasse sobre os versos 32 e 33 de Mateus capítulo 10. Aqui nesses versos o Messias fala sobre quem o negar diante dos homens será negado diante do Pai, mas quem o confessar, ele confessará essa pessoa diante do Pai também. O que me chama a atenção é que são sempre versos que escravizam as pessoas, sempre versos. É através dos versos solados que nascem as religiões. Dando uma pincelada aqui sobre um tema que eu ainda vou trazer, sobre como as religiões, elas surgem. E você aqui já vai ter uma pincelada sobre isso. As religiões, elas conseguem aprisionar as pessoas em versos solados de uma tal forma que as pessoas não conseguem entender mais nada. Elas ficam dentro daquele quarto escuro ali e não conseguem sair. Vamos sair desse quarto aqui de Mateus 10, 32, 33, porque tem vida aqui, não é escravidão não. Vamos tentar aqui entender no contexto que o Messias está falando, para que quem estiver preso nesses versos aqui possa se libertar. O contexto de Mateus 10 se inicia com o Messias chamando os seus discípulos e dando a eles autoridade para que eles expulsassem todos os espíritos imundos das pessoas, todas as doenças e enfermidades. Aí tem o nome dos discípulos, ainda discípulos, né? Não se tornaram apóstolos. Já falei no canal Adorando em Espírito e vou reforçar aqui, vou trazer uma mensagem só sobre isso. Apóstolo é alguém que era tolo. Esse entendimento quando me veio foi maravilhoso. Apóstolo, tolo. A pessoa era tola. Eu fui pesquisar o que significa tolo. Tolo significa alguém que não está no seu juízo. Uma pessoa desprovida de inteligência, instrução, conhecimento. Uma pessoa ignorante. Uma pessoa facilmente enganada. Olha aqui que diz aqui o dicionário. Então era isso que os discípulos eram antes de chegar à luz. Antes de chegar à luz. A luz iluminou as trevas, essa tolice. Então eles deixaram de ser tolos para ser apóstolos. Agora não são mais tolos, agora são iluminados. Porque quando chega a luz a pessoa sai das trevas, né? Mas de acordo com as histórias bíblicas, né, os discípulos foram discípulos até o dia de Pentecoste. Foi depois do dia de Pentecoste que aconteceu ali, né, a explosão de entendimento, onde eles se levantaram com intrepidez, com conhecimento. Aí junta com o que eu falei da mensagem de João 14, eles passaram a ser morada do Altíssimo e aí ninguém mais os seguravam, né? Então continuando aqui, a partir do verso 5 de Mateus 10, o Messias então ordena que eles saiam, né, para levar a mensagem ao povo. Só que olha que interessante, ele diz para eles não levarem a mensagem aos gentios e nem aos samaritanos. Era para levar a mensagem, por enquanto, apenas à casa de Israel. Olha ele aqui levando o pão para os filhos, né? Os filhos ainda estavam tendo oportunidade de comer do pão. Lembra que ele falou para a mulher cananeia lá, em Mateus 15, que o pão foi preparado para os filhos? Ele fala na parábola das bodas também, né, que a ceia, o pão, foi dado para os filhos, né? Então essa ceia, esse pão é a verdade, o conhecimento, para que as pessoas deixassem de ser tolas também, né? Então apóstolos não são só aqueles 12, como o sistema tenta manipular a mente das pessoas, e todas as pessoas pensam que só aqueles homens é que foram iluminados, assim como os profetas, os discípulos, né? Então isso aprisiona a mente das pessoas de uma forma a elas acharem que não pode ninguém mais hoje ser iluminado, não. Isso é uma blasfêmia. Isso é fechar a porta do reino. Isso é impedir as pessoas de compreenderem a verdade. Todo aquele que crer e é batizado recebe o Espírito Santo do Pai em si, se torna sua morada. Lembrando que não é o batismo da água, mas é o do Espírito que traz conhecimento, que traz compreensão, né? Essas pessoas passam a ter conhecimento, facilidade de explicar, porque o Pai passa a tomar conta da situação e aí cumpre o que o Messias fala em João 14: as palavras que eu os digo, não as digo de mim mesmo. Olha que interessante aqui, ó. Ele fala para eles, após dizerem que era para ir só no meio do povo de Israel,
que era para eles dizerem ao povo que era chegado o reino dos céus. Lembra que eu falei na mensagem de João 14? Que o sistema, né, através desses falsos profetas da besta, eles jogam lá para o futuro o reino dos céus, que ainda vai acontecer, né? Não, o reino dos céus já está na terra desde a ressurreição do Messias. Na verdade, desde a descida do Espírito Santo. É ali que começa o reino dos céus na terra, que o Pai começa a se comunicar com aqueles que creem, que ouvem a sua voz e começam a agir conforme Ele quer. E as pessoas se tornam sua casa, sua morada, né? O seu templo. Cada um é um tijolinho do seu templo, conforme Pedro fala nas cartas de Pedro, né? Maravilhoso, cada um se torna um tijolinho do seu templo. Espalhado ainda no meio do joio, mas um dia todos esses tijolinhos serão retirados, serão separados para viverem juntos, de acordo com a parábola do joio e do trigo, né? Só para utilizar aí a palavra como base no que eu estou falando, a passagem que fala que nós somos esse tijolinho do templo do Pai, está em 1 Pedro capítulo 2, que diz assim: vós sois pedras vivas, edificadas espiritualmente, como sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, não é sacrifício físico não, e agradáveis ao Criador. Só para não ficar dúvida, esse sacrifício aqui espiritual que ele está falando é o que o Messias falou, que o Pai, ele quer obediência e não sacrifício. A obediência é o sacrifício que agrada o Pai, sacrifício vivo. Agora, o sacrifício que não agrada o Pai são obras mortas, né? Por isso que ele falou que eu quero obediência e não sacrifícios, obras mortas. Quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, ouve a sua voz, crê e foi batizado, né? Essa pessoa pratica o que é correto e agrada ao Pai, vai salvando sua ação, né? O Pai tem como nos limpar através disso. Obras mortas, religião não muda ninguém. Salvação, que salva a gente, é ouvir o Espírito Santo, praticar a sua vontade, e aí vamos nos limpando. Aí aqui ele fala que assim como o Messias foi pedra de esquina, rejeitado pelos homens, ele fala que todos aqueles que forem também tijolinho desse templo vai sofrer perseguição, vai ter gente contra, é algo normal, né? E a parábola do joio e do trigo é Mateus capítulo 13, né? Me desculpem, mas eu preciso trazer a base de tudo que eu estou falando para que as pessoas acreditem, né? Isso cai dentro do que eu falei, que como as pessoas estão ensinadas que se não tiver no livro Bíblia não é o Pai que está falando, elas não conseguem discernir quando o Pai está falando na boca de uma pessoa, não. Só se tiver com base no livro Bíblia, então a gente precisa usar o livro Bíblia. Eu creio que isso com o tempo vai se acabando, porque a luz vai raiando e as pessoas vão começando a entender pelos frutos, de fato, quem está falando pelo Pai ou não. Então ele fala para não levar alforje, não cobrarem nada, e isso já prova o quanto eles eram discípulos, porque quando eles se tornaram apóstolos, com certeza essa consciência eles já teriam, porque seriam moradas do Criador, e o Criador fala fortemente dentro daquele que ele habita, que não é para cobrar nada, né? Porque nós nada fizemos para que essa água fosse jorrada para a humanidade beber, então não podemos cobrar por ela. Ele fala sobre entrar em qualquer aldeia, né? Procurar saber nela se alguém é digno da mensagem. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Olha que interessante aqui. Aqui até parece que ele pediu para que eles, ao chegarem nas casas, fizessem aquele cumprimento, né? Aquela saudação que é muito comum nos templos religiosos, que criou-se também um ritual, graça e paz, paz do Senhor, a paz, né? Mas na verdade não é nada disso. Esse deixar a vossa paz é deixar a palavra que traz libertação, ela gera paz. Então era para eles falarem a verdade para aquelas pessoas que dessem crédito. Elas dando crédito, eles falariam. E essas palavras trariam paz àquelas pessoas. Não é simplesmente dizer paz, irmão. Não. Isso é um dos enganos maiores que existe, essa saudação que existe nos templos religiosos. Paz, irmão. Como assim paz, irmão? A paz do Senhor, ou seja, do Criador, né? Sendo o Senhor aqui nesse caso o Criador do universo, porque existe dois senhores na Bíblia, né? É importante a gente lembrar disso. Esse Senhor que é marido, que guia a esposa, que cuida dela, só vai dar paz à sua esposa se ela conhecer ele de fato, se ela tiver compreensão sobre sua mensagem. Muitos não conhecem nada e dão paz, recebem paz. É só uma palavra mágica, né? É igual a palavra irmão dentro dos templos religiosos. Irmão, vou falar sobre isso ainda no canal, é uma mão que age. Irmão.
São mãos que agem em favor daquele que está precisando. Quando você passa pela pessoa que está precisando e não faz nada, você não é irmão dela coisa nenhuma, é só uma palavra mágica. É uma blasfêmia esse sistema religioso, manipulam as pessoas e aí separam o joio do trigo como se tivessem autoridade para fazer isso, chamando de irmãos quem está dentro do templo, quem não está não é do mundo. Isso é uma blasfêmia. No mundo tem muito mais irmãos, muito mais pessoas ajudando umas às outras, só não se chamam de irmãos muitas das vezes por causa do engano, do fermento, né? Desculpem às vezes eu falar outros assuntos, mas eu creio que tudo vai somando. Aí ele fala que essas pessoas que não aceitarem essa paz, ele fala que era para sacudir a poeira do pé, né? E ir embora, ou seja, elas não creram na mensagem, não queriam ouvir. Aí no verso 15 ele fala que haveria mais juízo, né, para essas cidades do que para Sodoma e Gomorra no dia do juízo final, né, quando todos seremos julgados. Verso 17 ele fala para acautelar-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, vos açoitarão nas suas sinagogas. É engraçado que ele pede aqui para tomar cuidado com os religiosos, né? Se iriam ser açoitados nas sinagogas, então são os religiosos que são maus. Olha que interessante. Eu percebi já de um tempo para cá que no livro Bíblia eles colocam umas palavras, né, que tiram, né, o nosso entendimento sobre diversas coisas. Por exemplo, aquele acautelai-vos dos homens. Aí você pensa que é um homem normal, né? Mas não. Se você vai ser açoitado na sinagoga, são os religiosos que iriam fazer isso. Mas esse livro bíblico, ele meio que defende os religiosos. Até porque esse livro bíblico foi escrito por aqueles que mataram o Messias, os apóstolos, tudo. Então eles iriam dar um jeitinho sim de camuflar toda essa maldade deles, né? Continuando aqui então, os discípulos, não só os discípulos, mas todos os que aceitassem a mensagem e quisessem agora ir junto com eles para levar essa mensagem, seriam açoitados nas sinagogas por estarem levando o quê? A verdade, a mensagem que traz paz. Só lembrando que mais para baixo aqui ele vai falar que não veio trazer paz, mas a espada, né? Você tem que entender e conseguir separar que é o seguinte: essa paz que ele pediu para os discípulos levarem as pessoas é a palavra pura que traria paz a essas pessoas. Lá em João 14 ele fala: minha paz eu vos dou, não é a paz como o mundo dá. Então essa paz que ele está falando é a paz da compreensão da verdade. Agora, essa paz que traz compreensão da verdade traria sim brigas com aqueles que não aceitassem essa verdade, que quisessem continuar com obras mortas. E aí é onde entra essa questão de ser açoitado na sinagoga. Haveria guerras entre pai e filho, aquele que crê, aquele que não crê, aquele que é batizado, aquele que não é. Isso é normal, mas para aquele que aceitou a verdade, ele recebeu a paz, não a paz do mundo, mas a paz que o Espírito Santo do Pai pode dar. Só reforçando que no verso 16 é aquele verso que ele fala que ele enviaria os discípulos no meio de lobos. Olha como que ele caracteriza, ele não mandou as ovelhas perdidas no meio de Israel. Então, no meio daquelas ovelhas perdidas estavam os lobos. Quem eram os lobos? Né? Aqueles que manipulavam a verdade, que enganavam, e as ovelhas perdidinhas lá no meio, mas tinha aquelas que ficavam sempre com o pezinho atrás, né? Eram essas que ele vinha como ladrão da noite, que eu quero também falar sobre essa passagem. Como um piscar de olhos ele vinha. Quando aqueles homens não percebiam a palavra pura, resgatava aquela ovelha da mão deles. E cada uma que vai sendo resgatada, o império deles vai caindo. Isso é maravilhoso, gente. Olha, quem está conseguindo entender a profundidade disso é incrível. Muita gente não entende quando Paulo fala que ele viria como ladrão da noite, né? O ladrão é pejorativo até, mas é no sentido de que o ladrão ele nos rouba rápido, a gente nem vê. Quando você vê, você já não está mais com o objeto que você tem, ele já roubou e já foi embora. Então ali que Paulo está usando essa metáfora para deixar claro que a verdade, ela rapta as pessoas da mão dos lobos de uma forma tão rápida que quando eles vão ver, a pessoa já não cai mais em suas armadilhas, já não compra mais as suas mercadorias, e aí os mercadores da fé vão se empobrecendo a cada dia, porque o que faz eles terem riqueza são as suas mentiras, seus enganos, né? Quando as pessoas não compram mais isso, aí acabou. Eu sempre falo para as pessoas, não adianta xingar aquela pessoa que está ensinando o engano, querer ridicularizar ela. Se você não tiver embasamento nas escrituras para que a verdade possa provar que o que aquela pessoa está pregando é engano, as pessoas que seguem esse enganador nunca o abandonarão. Agora, quando perceberem que ele está vendendo mercadoria falsa, ninguém vai ficar do lado dele. Isso é algo normal. Isso é algo normal de acontecer.
Então estamos chegando aqui já no verso, hein, que ele fala sobre negar ele diante dos homens. Eu creio que está dando para entender, hein? Aí ele chega aqui no verso 18 e diz, ó, por minha causa, vocês vão ser levados à presença dos governadores. Mas é claro que precisamos entender que aqui ele está falando com os discípulos, que eles estavam indo levar a mensagem para o povo de Israel, que seria difícil aquele povo aceitar a mensagem pura, porque estavam cauterizados, era a noiva corrompida. Então ele falou, vocês vão entrar no meio de lobos, cuidado, porque eles vão açoitar vocês das sinagogas, e por minha causa é pelas palavras. Não é porque ele chega lá e fala, olha, eu vim em nome do fulano de tal. Não, é porque as palavras que eles levariam seriam diferentes. Isso é as boas novas, é diferente, é vinho novo. E quem não mudar o odre não recebe vinho novo. Então essas pessoas que não aceitavam as mensagens era quem não queria mudar o odre para receber o vinho novo. Aí elas iriam o quê? Levar eles, né, a governadores e tudo mais. Só que é interessante que ele fala por minha causa, que tem que entender que a sua mensagem incomodava aquele povo. Aí ele fala no verso 19, mas quando eu vos entregar, não se preocupeis com o que haveis de falar, porque naquela hora vos será dado o que haveis de dizer. Olha, as palavras que eu vos digo, nós digo de mim mesmo. Então nesse momento que eles receberem a palavra para falar, é o momento em que eles já começariam a ser morada do Pai, porque era o Pai falando já por eles. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito do Criador. Ó, João 14 se cumprindo aqui. Um irmão entregará à morte o seu irmão, pai será contra filho, filhos se levantarão contra pais. E olha que interessante, no contexto aqui a gente entende que esse pai contra filho, filho contra pai, é porque um creu e foi batizado, recebeu a verdade, o outro não, preferiu ficar com o odre velho. Então nesse momento existe o choque. E aí é onde aquele povo de Israel, eles, como Paulo fala lá em Romanos 10, né, no verso 2, fala que eles eram cautelosos, cuidadosos quanto à palavra do Pai. Só que infelizmente sem entendimento, como Paulo fala em Romanos 8. E isso fazia com que gerasse brigas mesmo e morte. Por isso que eles matam sem compreensão, mas matam, acreditam que estão certo. Olha só, no verso 22 aqui de Mateus 10 já dá para entender um pouco sobre o que ele está falando lá no verso 32 e 33. Ele fala aqui que aqueles que levassem a verdade que ele havia ensinado seriam odiados. Só que aqui fala que é por causa do seu nome. Dá até a impressão que eles chegam lá, eu vim em nome de Jesus falar com vocês, ou Yahushua, ou Yalhu, sei lá, o nome que você acha que é o correto. Mas não é isso que eles faziam. É a mensagem que incomodava aquele povo, porque eles não queriam mudar suas práticas. Eles iriam parar de praticar rituais mortos, sendo que esses rituais mortos engrandeciam eles. Eles se achavam santos porque praticavam. Igual hoje o povo que vai para templo, acha que porque vai no culto são mais santos do que as outras pessoas que não vão. É a mesma coisa, você fala para ela que não precisa, elas ficam doidas. Não, tem que ir, porque isso incha o seu ego, fazem elas se acharem espirituais por causa dessas práticas que são consideradas obras mortas para o Criador. São sacrifícios de tolos, né? Então aqui, eles continuando, fala aqui, ó. Quando porém vos perseguirem, verso 23, numa cidade, foge para outra. E depois ele fala que não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor, para que as pessoas o chamem de Beelzebul. Se o dono da casa é chamado de Beelzebul, imagina os seus domésticos. Aqui é fato, hein? Todos os que anunciarem a mensagem para aqueles que não querem crer, não querem entender, serão chamados de Beelzebul, de falso profeta. Isso é normal. Temos que agradecer de hoje não nos levarem na sinagoga como na época levavam, porque o povo de Israel, como Paulo fala em Romanos 10, eram muito cautelosos, e se chegasse alguém falando alguma coisa diferente, eles pegavam e açoitavam. Olha só que prática, né? Será que tinham a verdade? Fazer isso com o próximo, né? Em nome da verdade, mata, bate, prende, e ainda acham que estão defendendo a verdade agindo dessa forma. Isso é um absurdo, né? Um absurdo mesmo. Aí aqui é onde ele fala para não temer aqueles que matam o corpo, mas que não tem poder nenhum com o espírito, não fazem nada com o espírito. Aqui o Messias, ele escancarou para os seus discípulos que eles poderiam ser mortos por essa verdade que eles estariam levando, mas não eram para se preocupar, porque se matassem eles, matariam apenas o corpo, não o espírito.
Olha, ele está preparando eles para isso, para esse entendimento. O Messias aqui, ele alerta para tomar cuidado com aqueles que têm o poder de fazer perecer no inferno tanto a alma, o espírito, quanto o corpo. Aqui é mais uma passagem que muitos líderes religiosos fermentam na mente das pessoas para elas não entenderem que aqui ele está falando do engano das pessoas que ensinariam a mentira, porque os discípulos estariam levando a verdade. E é claro que eles seriam confrontados. E as pessoas trariam enganos, mentiras. As pessoas que trariam enganos, mentiras, elas estavam matando o espírito deles para que eles fossem, no dia da morte deles, eles fossem tanto o corpo para o inferno, como também o espírito. Aí o Messias fala, cuidado, quando levarem a verdade, fiquem atentos com o que vão falar para vocês não serem enganados. Só que os líderes aqui deixam claro que é o Pai, é Deus que pode colocar no inferno o corpo e o espírito. Sim, é o Pai, mas esse é o processo final. O meio do caminho é o fermento que a gente recebe, que a gente aceita, que a gente não se blinda contra ele, e esse fermento é que ele nos mata espiritualmente e nos mantém morto. Aí naquele dia não tem outra alternativa para o Pai. A salvação é no caminho que ela acontece. O final é só uma concretização do que aconteceu no caminho. Inclusive lá no comecinho do texto de Mateus 10, ele fala que eles iriam curar enfermidades, né? Doenças. E tudo isso são doenças do corpo, que matam o corpo. De acordo com o que ele falou aqui, a preocupação não seria essa. O sistema coloca isso na mente das pessoas, que ali é doença física e tudo mais. Mas nós estamos doentes espiritualmente. E a palavra foi trazida à terra para nos curar espiritualmente. Se cura uma pessoa espiritualmente, o corpo automaticamente vai sarando sozinho. É uma consequência. Se a gente imaginar que lá ele está falando de doenças e enfermidades do corpo, então é estranho, né? Porque expulsa, como faz no sistema religioso, cura uma pessoa numa palavra mágica, sai, e pronto, acabou. Não traz consciência para as pessoas do porquê elas chegaram naquela situação. Não é livre-arbítrio, não são as pessoas que escolhem e que plantam e colhem aquilo que plantaram. Tudo vem do acaso, né? É assim que o sistema religioso coloca na mente das pessoas. E com isso as pessoas não mudam suas atitudes para poder não ter mais aquela doença. Por isso que o Messias sempre falava, quando ele trazia a cura, vais e não peques mais, porque está relacionado à consciência, né, do que a pessoa fez, ela parar de fazer para que aquilo não volte. Se simplesmente falar sai, a pessoa não sabe nem o que ela tem que parar de fazer para que não volte aquele problema de novo. Percebe que tem muita coisa que está retirada desse livro bíblico? O que o Messias falava para as pessoas quando ele as curava? Ele trazia consciência. Ele é pai, ele não é padrasto, não. Ele ensina, né? E aí ele mesmo fala, ensina o caminho que a pessoa deve andar. E quando ele chegava numa pessoa que não estava sabendo andar nesse mundo e ele ensinava o caminho, tiraram da Bíblia o que ele ensinava. E aí a pessoa se curava, porque ela mudava a forma de agir. Só que automaticamente você não sabe o que ele falou. E fica por isso mesmo, e as pessoas ficam aí hoje falando palavrinhas mágicas para curar umas às outras. E é claro, todas se preocupando com a morte do corpo, né? E o espiritual, poucas pessoas se preocupando. A maioria comendo lavagem na mão desses homens, mortas espiritualmente, no dia a dia, não agem pelo Espírito Santo de forma nenhuma, mas acho que são espirituais porque praticam obras mortas. Deu para entender o abismo que nós estamos, gente? Então agora chegando aqui no verso 32, 33, porque depois ele fala sobre os passarinhos que são importantes, que o Pai cuida deles e cuidará de nós também. Todos os cabelos da nossa cabeça são contados, não temais, vocês valem mais do que os passarinhos. E aí onde ele chega aqui no verso 32, ele fala, mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do Pai. Gente, negar diante dos homens, depois de tudo isso que eu falei, o que vocês acham que é negar ele diante dos homens? Depois de entender o contexto do que estava acontecendo, por que ele falou isso para os discípulos? Os discípulos não haviam saído ainda. Ele estava apenas dando uma alerta para eles de tudo que aconteceria no caminho. Vocês estão preparados? Vocês querem mesmo? Cuidado, vão sofrer. Aí ele fala, mas quem me negar diante dos homens, o que é negar aqui? Não levar a mensagem como foi ensinada. Fermentar, deturpar, misturar com alguma coisa que se sabia, e agora joga no meio ali, não vai mudar muita coisa não, mas pelo menos eu vou ser mais aceito pelos das casas. Quem fizer isso será negado diante do Pai. Eu quero que vocês sejam sinceros e falem a verdade. Não inventem, não fermentem. Falem aquilo que de fato o Pai colocar na boca de vocês para falar.
E quando falarem, não tenham medo, vão ser açoitados, vai dar medo, vai dar calafrio, mas suportem, porque se vocês negarem e começarem a colocar uma mentirinha aqui, uma verdade ali, para não serem açoitados, para poder não passar por momentos difíceis, aí vocês serão negados diante do Pai. Então isso ele está alertando para os discípulos que estavam preparados para ir, os primeiros a cumprir o ID. Imaginem que situação que os discípulos estavam, porque eles não entendiam ainda de fato o que significava tudo aquilo. O Messias ainda não havia ressuscitado para dar uma prova maior para eles, que precisavam ver para crer que tudo aquilo era verdadeiro. E eles iam enfrentar aquelas pessoas que foram ensinadas de forma errada por muitos guias cegos. A maioria lá tinha como mestre Nicodemos. Imagina agora chegar falando do mundo espiritual para essas pessoas, e os próprios discípulos ainda não haviam nascido do Espírito, não haviam sido revestidos de poder. E até acredito que esse revestido de poder, o Pai os deu essa compreensão plena da verdade para irem aos gentios, né? Por isso que aqui ele não pede ainda para ir aos gentios, porque eles não estavam preparados, porque os gentios eram muito mais contaminados. Então eles primeiro tinham que levar a mensagem aos filhos, que mesmo estando fermentados, não chegavam aos pés dos gentios que estavam podres, mas não seria fácil. Então negar aqui é isso. Era para falar a verdade, não era para simplesmente chegar lá e eu não acredito, como aconteceu com Pedro, por exemplo, quando negou o Messias. Pedro negou o Messias 3 vezes e ele foi negado diante do Pai? Não foi, porque ali ele simplesmente, você não é aquele que anda com ele? Não é esse negar que o texto fala, mas é pregar a mentira, é não levar a mensagem pura. Todos que estão levando a mensagem contaminada, fermentada, para se dar bem nesse mundo, não ser açoitado, porque querem se dar bem ao invés de serem açoitados. Ao contrário de Mateus 10, o Messias falou que quem fala a verdade é açoitado, mas tem muitos pregando enganos, fermentos para se dar bem. Tem gente hoje ocupando cadeiras importantes, que são políticos, graças aos fermentos, aos enganos que eles ensinaram dentro dos templos, foram ovacionados pelo povo e estão hoje ganhando salários altíssimos quanto a isso, por causa disso, pelo engano, pelo fermento. Ao invés de serem açoitados, se tornaram um deles que açoitam. Então, é ao contrário, está tudo ao contrário. Então negar o Pai diante dos homens é isso, não pregar a sua verdade por medo de ser açoitado, de ser apedrejado. Mas aqueles que amam de fato a verdade vão falar a verdade, custe o que custar. Eu sei que foi um áudio longo para trazer essa explicação no final, bem curta, mas quando você entende o contexto, não tem mais quem roube de você essa verdade. Ninguém mais vai conseguir te lubriar utilizando o verso isolado desse contexto, porque você entendeu o contexto todo, entendeu? Que o Eterno abençoe sua vida grandemente e até a próxima.